achar que estavam fazendo alguma coisa errada, de que estavam envergonhando a minha família, de que podia me tornar um criminoso. Então, a proibição ela afeta muito o psicológico. Eu lembro exatamente de uma frase que, sabe, aquela luzinha que desperta, assim, que diz assim: eles pegam a palmatória e você estende a mão. E aí eu parei para pensar, pô, peraí, é isso mesmo, né? E isso fez com que todo um novo horizonte relacionado a esse tema se abrisse diante de mim. Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente está aqui numa discussão com o Jimmy Carter, que é antropólogo formado pela UNILA, aqui em Foz do Iguaçu. Ele também é ativista aí na luta pela legalização e descriminalização da cannabis e é o organizador da Marcha da Maconha em Foz do Iguaçu, também idealizador, membro fundador e presidente da CASF, que é a Associação Cannabis Sem Fronteiras aqui da cidade. Bom, a gente teve uma novidade durante essa semana, que foi a liberação para o plantio, né, para o cultivo de cannabis, por uma paciente que faz o uso medicinal. Então ela teve autorização judicial para poder cultivar e extrair o seu próprio óleo, né, o que pode representar aí um grande avanço no que se diz respeito ao uso dessa planta para essa finalidade, né? E para a gente começar, eu queria já ir perguntando para você, Jimmy, qual é a sua opinião sobre essa primeira aprovação do plantio de cannabis em Foz? Bem, boa tarde. Um alô aí para você, pro pessoal aí que está acompanhando a gente. Bem, super feliz, né? Uma novidade muito boa, uma notícia que a gente recebe com muita esperança, na verdade, porque Foz do Iguaçu, essa região aqui das Três Fronteiras, é uma região muito complicada, muito estigmatizada com relação à questão do tráfico de drogas ou do consumo de drogas ilícitas ou da ilicitude dessas substâncias. Então, as populações daqui, tanto da cidade de Foz do Iguaçu como de Cidade do Leste e toda essa região de fronteira, são populações muito estigmatizadas por conta dessas substâncias ou da criminalidade que está em torno da ilegalidade, da proibição dessas substâncias. Então a gente recebe essa notícia com muita satisfação, com muita alegria no coração e com muita esperança de que a partir de agora, talvez esse precedente viabilize que mais pessoas, cada vez mais pessoas que necessitam ter acesso a esse medicamento ou às várias substâncias que estão presentes na planta da cannabis, possam ter acesso de uma forma mais tranquila, sem envolvimento com toda a criminalidade, toda a violência que envolve o tema. Muito feliz. Eu tenho dois problemas que eu considero problemas de saúde. Eu tenho insônia, eu tenho problema de insônia, aliás, 3. Insônia, eu tenho ansiedade, como eu produzo muita coisa, como eu me envolvo em muita coisa e tal, então eu fico querendo ver as coisas acontecerem, então eu às vezes fico muito ansioso, e isso aí termina prejudicando mais ainda o meu sono. E somado a isso, eu também tenho problema para me alimentar. Eu não sinto fome assim espontaneamente, entende? Eu geralmente, se eu estiver trabalhando, estiver em reunião, estiver na correria, eu passo o dia sem me alimentar e praticamente não percebo. A menos que eu fume ali, que na hora que eu fumo, eita, pô, eu nem comi nada hoje, aí eu vou e me alimento. Então são 3 ações, pelo menos na minha experiência pessoal, que a cannabis me ajuda, me auxilia muito, e vem me auxiliando durante toda a minha vida, que são no tratamento da insônia, da ansiedade e da falta de apetite, uso medicinal e uso social. Na verdade, o que os estudos vão demonstrar é que todo o uso da cannabis é medicinal. Quando a gente vai estudar ali o sistema canabinoide, né, o sistema endocannabinoide, nós vamos ver que como a planta ela age no equilíbrio do organismo, então inconscientemente o que o maconheiro faz não é ficar doidão, é buscar o equilíbrio para o seu corpo.
Nem ele sabe disso. Nem ele sabe disso porque geralmente ele não está orientado para isso. Esses estudos não chegam lá no jovem que está andando de skate, no jovem que está no show de rock and roll. Né? Esses estudos, eles ficam muito na academia. E é importante, por exemplo, o que você está fazendo para a gente dar divulgação para essas coisas, né? Popularizar esses conhecimentos. Mas então, hoje eu tenho plena consciência de que eu sempre me tratei com cannabis, desde muito novo. Assim, eu lembro da primeira vez que eu recebi orientações da minha mãe com relação à maconha. Assim, que aí foi quando eu comecei a ir para a escola, pirrainha, e sozinho para a escola. Tipo ali na 4ª série e tal, então ela começou a me deixar ir sozinho para a escola. E a orientação era a seguinte: quando você voltar, você não vem por ali pela linha do trem, porque ali está cheio de maconheiro. Pelo próprio clima de proibição, geralmente não é uma relação que é feita a partir de uma consciência firmada do que são essas substâncias. Geralmente você vai para a festa e encontra lá o álcool, vai para a festa e encontra o baseado. Então, e assim é que a gente vai descobrindo as coisas, o que é uma pena, deveria ter mais informação. Eu só fui ser impactado pela ideia do proibicionismo versus antiproibicionismo em 94, quando surgiu um disco chamado Usuário, de uma banda chamada Planet Hemp. E esse disco mudou a minha vida, e aí trazia mensagens muito, muito interessantes que faziam a gente despertar, como por exemplo, não compre, plante, né? Legalize já, que uma erva natural não pode te prejudicar. E assim, eu lembro exatamente de uma frase que, sabe, aquela luzinha que desperta assim, que diz assim: eles pegam a palmatória e você estende a mão. E aí eu parei para pensar, peraí, é isso mesmo, né? E isso fez com que todo um novo horizonte relacionado a esse tema se abrisse diante de mim. Como se fosse um ponto de virada da sua vida a partir dali. Exatamente. E que assim, é interessante porque quando a gente é novo, a gente quer enfrentar o mundo, a gente não quer conviver com o mundo, né? A gente quer se posicionar no mundo e quer enfrentar ele. Então, se até esse momento eu tinha uma preocupação com a minha família de que fazia alguma coisa errada, a partir daí eu comecei a enfrentar a minha família para mostrar para eles que não tinha nada de errado no que eu fazia. Porque quando você se proíbe ou permite que te proíbam de alguma coisa, você começa a enxergar o mundo por essa perspectiva. E você quer proibir as outras pessoas também de fazerem outras coisas. E na real, que as pessoas têm que ter liberdade. Não podem invadir a liberdade do outro, mas tem que ter liberdade para administrar a sua própria vida, para se relacionar com pessoas e com as substâncias que quiserem. Não vejo muito problema quanto a isso. O problema está na perspectiva de alguns que querem proibir outros de serem quem são. Você vai ver que, por exemplo, um exemplo mais tosco e mais comum que nós temos na sociedade, o cara trabalha lá o dia todo e tal, largou do trabalho, ele passa no bar para tomar uma cerveja, entende? Ali na hora do almoço ele toma um aperitivo para abrir o apetite. Então a gente está sempre buscando aí na hora que acorda para ir trabalhar, ele toma um café para acordar. Os uruguaios vão tomar um mate, né? Os uruguaios, os gaúchos vão tomar um chimarrão. Então assim, nós estamos sempre buscando essas substâncias para melhorar a nossa vida, para trazerem um estado de conforto melhor para a nossa vida, de conforto psíquico, conforto físico. E com a cannabis não é diferente. Com a cannabis isso se dá, só que o grande problema está na criminalização. Então a minha grande tarefa hoje, a tarefa que eu me dei, é explicar para as pessoas o qual mal faz a percepção proibicionista. De que são plantas de poder, são plantas que nos trazem, que nos proporcionam muita sabedoria. E que infelizmente o mercantilismo desvirtuou essa função dessas plantas,
que é a que a natureza nos deu, e transformá-las em commodities lucrativas a serviço do capital. Se eu tivesse um conselho para dar para as pessoas, por exemplo, era: se preocupa muito mais com a quantidade de açúcar que você consome do que com a quantidade de baseados.